Bolsonaro percebeu que a guerra na Ucrânia tem consequências para o seu de difícil realização, projeto de se manter sentado na cadeira em que está, na cadeira de presidente da República. O preço do barril do petróleo disparou no mercado internacional e a política de preços da Petrobras indica um pareamento do preço praticado no Brasil com aquilo que é cobrado no exterior. Naturalmente, uma subida tão repentina e aguda do preço dos combustíveis prejudica o projeto de reeleição de Bolsonaro. Eu não tenho nada contra política de regulação de preços para o combustível. Se pagarmos mais barato, tudo beleza. Mas o que eu quero comentar nesse vídeo é a gritante, aquela escandalosa contradição entre o que foi vendido na campanha por Jair Bolsonaro, aquele discurso liberal, aquilo que o mercado se regula, e a prática efetiva desse governo. Mas, cá entre nós, bolsonarista se preocupa com contradição? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o segundo vídeo de hoje, segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Eu começo pedindo na humildade para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se no canal, ative as notificações, clique aí no sininho, porque o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Inscrição feita, notificação ativada, bora começar. A questão do petróleo, a questão da escalada do preço do petróleo devido à guerra na Ucrânia, o conflito de responsabilidade de Vladimir Putin, isso aqui deu consequências na política interna e pode sim vir a alterar o resultado das eleições no Brasil. Não é de hoje que Jair Bolsonaro reclama da política de preços da Petrobras. Ela flutua, o preço do combustível no Brasil, o preço cobrado pelo combustível, gasolina, diesel, gás de cozinha, derivados do petróleo em geral, ele flutua conforme o câmbio, porque, como se trata de uma commodity, ela é orçada em dólar, ela é cotada em dólar, e o preço do barril de petróleo, outra commodity. Em tempos de crise, quando o real se enfraquece, como aconteceu durante a pandemia, ou agora de uma guerra que proporciona uma disparada no preço do petróleo, isso reflete diretamente no que é cobrado aqui no Brasil. A Petrobras, vamos explicar, é uma empresa de economia mista, onde o principal acionista é o governo brasileiro. Então, o governo tem sim poder, tem sim mecanismos para promover o controle de preços, para mudar, alterar a política de preços, que essas variações de câmbio ou de preço da principal commodity, ali, do principal insumo, que é o petróleo, não impacte tão diretamente e de forma tão incisiva, tão rápida, o preço no mercado interno. Até porque o Brasil, além de ter ser o maior acionista da Petrobras, tem uma grande produção interna. Nós somos um grande produtor de destaque do petróleo, de petróleo no mundo, petróleo mundial. Então isso nos dá alguma autonomia, não é 100% de autonomia, mas nos dá alguma autonomia. Nesse sentido, é possível você trabalhar, criar um colchão de amortecer esse preço e tudo mais. Já se tentou segurar o preço na canetada. Foi quando a Petrobras quase veio à bancarrota no governo Dilma Rousseff. É claro que tinha uns escândalos de corrupção, teve a roubalheira, tudo, tal, não sei o quê, mas não foi exatamente esse o principal problema para o caixa da companhia. Sim, isso também deu problema porque a empresa teve que pagar multas, a empresa perdeu o valor de mercado por conta dos escândalos de corrupção, mas foi principalmente uma escolha por segurar o preço para o consumidor que levou a isso. E a gente entra num debate filosófico, que é preciso você compreender os dois cenários e perceber que, como tudo na vida, você ganha de um lado e perde de outro, certo? Durante o governo Temer que se criou essa lógica, essa lógica, essa política de você equiparar o preço do petróleo, daquilo que é cobrado na bomba de gasolina aqui, no botijão de gás que você compra na mercearia do lado da sua casa, com o que é praticado no exterior. Isso, de fato, restabeleceu, reergueu a saúde econômica da empresa. Isso aqui a gente não tem que duvidar disso, isso é claro, basta olhar os balancetes da companhia, que uma política de enxugamento, aliada a uma maior entrada de receita, conseguiu restabelecer a Petrobras, que muita gente apostava naquele contexto, no momento do fim do governo Dilma, que não seria possível salvar a companhia, que a bancarrota era uma certa. O governo Temer, com essa política de preços, conseguiu restabelecer a saúde financeira da companhia. Mas com um custo político considerável.
e a greve dos caminhoneiros em 2018 é um exemplo brutal do quão impopular para o público interno, para nós brasileiros, é essa política de preço praticada pela Petrobras. Durante a campanha, Jair Bolsonaro se vendeu como um liberal. Trouxa de quem acreditou. Trouxa de quem acreditou que ministro manda em presidente. Isso nunca aconteceu na história do país. E eu, no meu trabalho de jornalista, cansei de falar isso. Não existe ministro da Economia mandando em presidente. Isso não existe. E é claro que não existiu. Eu estava certo naquele momento. Mas os liberaloides, o liberaloide brasileiro é meio retardado. Ele acredita tanto na sua concepção ideológica que se transforma numa fé, e a fé é irracional, e ele começa a brigar com os fatos. O liberal brasileiro é uma figura bem peculiar. A gente conversa sobre isso em outra ocasião. O liberal brasileiro acreditou que o Paulo Guedes iria mandar no Bolsonaro. Caiu na conversinha do Poço Ipiranga. Que lá é, assim, qualquer um leu 2 livros na vida, pode até ser da coleção Vagalume, sabia que isso não ia acontecer. Não aconteceu. É claro, não ia acontecer. Mas o liberal brasileiro, ele gosta de ser enganado. E a crença, a fé dele nos preceitos, naquilo que ele pensa, a fé é tão ardorosa, ele é tão engajado, que ele topa até um fascismo, uma ditadura, se for para colocar os seus preceitos na pauta, colocar aí na prática, colocar na pauta nacional. Até porque voto eles não têm. E eles não conseguem convencer o povo brasileiro de que a política aplicada na perspectiva dele, a política econômica da perspectiva dele, melhora de fato a vida do povo brasileiro. Até hoje não melhorou. Veja você aí. Bolsonaro tá com medo de não ser reeleito por conta do preço da gasolina. E vai meter o bedelho na Petrobras. E o liberal brasileiro vai fazer o quê? Vai baixar a cabeça, porque além de tudo eles são frouxos. São covardes, frouxos, não têm voto e são bem burros. Isso é liberal brasileiro. E aí a gente vive a seguinte circunstância. Lula já falou que não topa essa política de preços da Petrobras. Ciro Gomes já falou que não topa essa política de preços da Petrobras. Jair Bolsonaro já está alterando no seu primeiro mandato a política de preços da Petrobras. Isso não vai permanecer assim. O sonho do Paulo Guedes de transformar a Petrobras numa máquina de pagar dividendos, de fato aconteceu. Veja você o quão disparatada é essa política. E aqui entrando mais uma questão de opinião mesmo, menos de fato. Então estava muito no fato em si, agora uma questão de opinião. O Brasil, numa recessão pesada por conta da pandemia, por conta dos erros de condução da política sanitária e da política econômica, porque teve a pandemia, mas teve as cagadas em cima da pandemia, certo? Todos os países do mundo enfrentaram a pandemia. Uns saíram melhores, outros piores. O Brasil está nos piores por quê? Porque errou muito. Você tem esse contexto em que o mundo sofre uma pandemia, o Brasil está extremamente machucado por conta dos erros internos no combate à pandemia e decisões econômicas equivocadas. Você tem lucro recorde da Petrobras? Pergunta para você que me acompanha aqui no canal. É justo? Sinceramente, eu não considero. Eu não considero moralmente aceitável uma companhia cujo o principal acionista é o governo, somos nós, é o Estado, ter recorde de lucro no momento de crise do país. Desculpa, liberaloide, não me soa moralmente aceitável. Ah, mas o governo vai receber os dividendos. Vai, é verdade, vai. Por que você não dá o dividendo direto, então, para o povo, que é o acionista real da história, com preço de gasolina, gás mais barato? Compreende? Agora, é claro que tem consequências. Seria ingênuo achar que não. Uma companhia azeitada com a lógica de mercado, ela costuma entregar mais eficiência. Ou seja, vai ter um preço a se pagar pela escolha política. Mas eu tenho a impressão que, nesse sentido, Bolsonaro, ainda que tardiamente, acerta. Não sei se vai dar tempo de recuperar a popularidade, não sei não sei nem se ele vai conseguir passar isso. Porque também é uma bagunça, é uma zona de uma fragilidade tremenda. A lógica, a gente está sem governo, né? A gente está sem norte. A gente é igual engenheiros, é uma nau à deriva aí, ó, nau à deriva. Estamos viajando aí em alto mar. Perigo, perigo, sabe? É isso que está acontecendo com o Brasil. Mas parece que aquele momento dos dividendos fartos é passado na Petrobras. E aí, cara, petróleo, preço de gasolina, preço de gás, preço de diesel,
A greve dos caminhoneiros nos ensinou isso. Ela tem um fator político. Ela não é só uma questão econômica. Ela interfere de tal forma num país como o Brasil, que historicamente desprezou, jogou como última prioridade o transporte público, transporte coletivo, um país que desprezou as ferrovias, o grosso da nossa produção é transportado de forma rodoviária, ou seja, precisa de diesel, e a gente tem as pessoas que cozinham com gás. Compreende a dependência da nossa vida prática dos derivados do petróleo? Então tem um fator político, é óbvio que tem. E se tem política numa empresa cujo principal acionista é o próprio Estado, é o governo brasileiro, como dissociar essas coisas? Parece que o Bolsonaro compreendeu isso. Insisto, pode ser que nem dê certo, parece que talvez o Paulo Guedes o convença do contrário, embora o Centrão esteja falando, né, com a gasolina cara você não se reelege. E hoje Bolsonaro vai vender a alma ao diabo, se é que já não vendeu, para conseguir essa reeleição. Quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? O que você acha dessa nova perspectiva de política de preço da Petrobras? Por favor, deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa, quero saber a sua opinião. E claro, se você chegou até aqui, eu peço aquele like esperto, aquele like que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Me ajuda nessa aí, meu velho. Pô, custa nada. E também, cara, pô, se inscreve aí, velho. Tamo aí empatado aí. A gente não chega nunca nesses 10k, nesses 10 mil inscritos. Estamos aqui, no momento que eu gravo, 9.457 inscritos. Pô, me ajuda aí, cara. Vamos chegar nos 10 mil, chegar nos 10k logo, sabe? Virar essa página. E aí depois, quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Você sabe, né? Rapaziada, excelente semana e termino com um clássico. É nóis.